a todos os demais obreiros que estão cooperando neste congresso. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Reginaldo, presidente dessa igreja, deste ministério, de não estar aqui, mas envie minhas saudações para ele, tá certo? Deus abençoe a nossa cantora que aqui está, ricas bênçãos dos céus, nosso irmão Sérgio Paulo, um amigo, irmãos, onde eu posso, Sérgio Paulo vai comigo, esse jovem pregador, só tem 18 anos, mas tem pregado o Evangelho com graça e com intrepidez. Deus abençoe o Sérgio Paulo, um amigo e irmão de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, quem encontrou, diga amém. Versículo 19 do capítulo 4. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Toda uma padinha bem forte no 3. 1, 2, 3. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Vamos fazer uma breve oração. Feche os olhos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta tarde, por podermos sentir a Tua presença neste culto, Senhor. É bem verdade que nós não merecemos, nós somos miseráveis pecadores, mas te louvamos porque a Tua graça nos envolve e nos dá o privilégio de sentirmos mais uma vez a Tua presença. Jesus, se nesta tarde, Senhor, quiseres batizar com o Teu Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para batizar com o Teu Espírito Santo. Se quiseres repreender enfermidades alojadas, o Senhor tem toda a autoridade, todo o poder, toda a autonomia para neutralizar as forças das enfermidades que estejam inquietando e incomodando alguém. Porque sabemos, Senhor, que quando o Senhor está presente no recinto, algo sobrenatural acontece. Lugar com a Tua glória nesta tarde, para que possamos sair daqui renovados e abastecidos com a Tua presença. Espírito Santo, Paracleto divino, continue conosco nesta tarde. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós te convidamos porque Tu és o convidado de honra para este culto. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Continue conosco, porque queremos continuar ouvindo tão somente a Tua voz. É isto que nós te pedimos e por fé te agradecemos. E os irmãos concordam dizendo: sempre glorificando a Deus. Glória a Jesus. Jovens, confesso-vos que ao receber a temática para ministrar aqui nesta tarde, confesso-lhe que o meu coração se regozijou muito, porque é um tema muito rico, um tema muito nobre, que nos direciona para várias aplicações. Mas quero aproveitar o tempo que me tenho e quero lhes ministrar com mais calma, para vocês entenderem um pouco sobre a primeira carta que João escreveu. Quem me ouve, diga amém. Todos prestem atenção agora, por favor. Se possível, pegue as Bíblias, deixem as Bíblias abertas, porque o Senhor falará conosco. Queridos, quando falamos sobre a primeira epístola escrita por João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, nós falamos sobre uma epístola que vai centralizar a temática referente à verdade e à justiça de Deus. João ele vai centralizar toda a sua narrativa, todos os 5 capítulos desta carta, falando sobre verdade e justiça. Foi uma carta, queridos, ali escrita em meados do ano 85 ao ano 95 depois de Cristo. E quando meditamos sobre esta escrita joanina, nós inevitavelmente não podemos desvincular a autoria de João das suas 2 outras epístolas. João escreve a primeira, a segunda e a terceira epístola, que são chamadas as 3 epístolas joaninas, como também João escreve o Evangelho de Jesus segundo escreveu João,
escreve também um livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, que no conceito grego fala de Apocalipsis, que traz o conceito aplicado de revelação, tirar o véu. João, quando ele escreve esta primeira epístola, jovens, ele não se apresenta como autor e não saúda os leitores. Sendo assim, nós entendemos que historiadores e comentaristas, por não verem João se apresentar como autor, como escritor da epístola, todos estes vão atestar a autoria de João. Percebemos que no desenvolver da aplicação, ele vai aplicar esta carta para a igreja de forma geral, com o intuito de revelar a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus e a eficácia do evangelho que Jesus pregou. Quando percebemos que o contexto histórico que João está escrevendo esta carta, quando João escreve ou citar esta carta, o cristianismo já tinha cerca de 60 a 70 anos de existência. E quando meditamos no tempo que João está escrevendo, que é 85, 95, o evangelho está sofrendo uma grande pressão. Você vai perceber que muitas partes do Império Romano, o evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo, ele tomou uma proporção muito grande, mas ao mesmo tempo que o evangelho foi propagado, ao mesmo tempo que o cristianismo foi propagado, percebemos que a perseguição aumenta, porque o cristianismo se torna uma influência poderosa contra o sistema de Roma. E nós percebemos que, de forma natural, foram feitos todos os esforços possíveis para que a igreja fosse destruída, para que o evangelho não fosse pregado. Então João, escrevendo esta carta, ele vai tratar sobre o poder da propagação do evangelho, da eficácia, da exposição da cruz e da existência do Filho de Deus. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: o evangelho de Jesus tem poder. Às vezes nós lemos muito corrida esta carta de 1 João e a gente pega o versículo, aplica, mas não passamos às vezes para os irmãos que estão ouvindo o momento que João escreveu. Eu quero que vocês entendam, para que quando eu aplicar para o tempo atual, vocês comecem a perceber que vai ter tudo a ver com o que eu vou pregar depois dessa parte introdutória. Quem me ouve, diga amém. Amém. Surgiu um certo sistema chamado gnosticismo. João está escrevendo a carta no período que o gnosticismo, jovens, ele começou a pregar uma doutrina ante-Deus. Que doutrina, irmãos, era esta? Era uma doutrina que ensinava um plano de salvação postulando um Deus deísta, isto é, um Deus que emana dos universos mediante emanadores ou mediadores, mas que não teria qualquer contato pessoal com os homens. Quem me ouve, diga amém. Amém. O gnosticismo, no período que João está escrevendo esta carta, estava dizendo o seguinte: Deus é muito grande e ele não pode ter contato com o homem. Eles estavam pregando que Deus, por ser grande demais, eles não teriam contato com o homem. Abra a Bíblia e acompanhe comigo. 1 João capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Nós iremos perceber, jovens, da ordem, que João inicia esta epístola atestando que Jesus, ele é Deus, mas que ele tem contato com o homem. Capítulo 1 da primeira epístola de João, versículo 1 diante diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João está dizendo o seguinte: enquanto os gnósticos estão dizendo
contato com o homem, eu estou pregando sobre um Cristo, que ele é muito maior do que o Deus que os gnósticos estão dizendo, que ele calou, ele se fez carne e habitou entre nós, filho unigênito do Pai. Ele diz: eu vi e ouvi, eu toquei, eu provei da palavra da vida, porque esse Cristo é Deus, mas tem contato com o homem, e ele está aqui nesta tarde dizendo: eu quero ter contato contigo hoje, eu quero ter contato contigo hoje. Só quem quer ter contato com Jesus de uma forma diferente, levanta a tua mão, senta para o céu e libera a maior palavra de glória que trouxeste para o congresso da lado nesta tarde. Chama ele de colamento que me aterra. O Deus que nós servimos é um Deus grande que se contata com o homem pequeno. Então João fala isso: eu estou sentindo Deus, eu tenho liberdade de pregar. Jesus vai fazer um negócio grande aqui nesta tarde. Diga para alguém que está perto de você, te prepara porque Deus vai fazer um negócio grande ainda hoje. Então João está dizendo assim: eu provo a vocês, eu estou provando a vocês que o Jesus que eu estou pregando, ele é grande, mas ele tem contato com o homem. Para os gnósticos, para você ter ideia, eu quero que você entenda isso. Cristo era apenas uma emanação angelical fantasmagórica. Eles diziam assim, irmãos: Jesus é emanação de um fantasma, ele não é Deus. Aí 1 João capítulo 2, fala a Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 22 ao 25. Olha o que João vai escrever na primeira epístola por cidade. João, 1 João capítulo 2, versículo 22 ao 25, a Bíblia nos diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Versículo 23: qualquer que nega o Filho, Jesus, não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvides, também permanecerei no Filho e no Pai. Ao versículo 25, vou escrevendo, diz o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez. Toda moça, diga comigo: a vida eterna. Mais forte: a vida eterna. Sabe o que o João está dizendo? Eles são mentirosos. Por que são mentirosos? Porque eles negam que Jesus é Deus. Eles negam que Jesus é filho de Deus. Aí João diz: além deles serem mentirosos, eles são caracterizados como anticristos. Quando eu aplico esse ponto para o tempo de hoje, quantos anticristos não estão se levantando para negar a existência de Deus? Olhem para cá, todo mundo, deixa para conversar depois. Quantos de vocês não ouviram pessoas intelectuais dizerem que Jesus não existe? E o que aconteceu no passado foi alguém que se passou por um milagreiro. Eles rebaixam Jesus a um ser humano qualquer, e eles rebaixam Jesus a uma figura de impostor. Os, entre aspas, intelectuais, eles dizem que Jesus foi um ser, foi alguém que veio operar milagres, alguém como um impostor para manipular a massa. Porque ele diz o seguinte: esses que se dizem intelectuais, que estão nas universidades, eles dizem que Jesus, ele foi alguém que teve o poder de influenciar pobres, porque ele beneficiava os pobres. Mas Jesus também pregou para os ricos e confrontou o pecado dos ricos, como também Jesus pregou para os pobres e confrontou o pecado dos pobres. Jesus, ele nunca fez acepção de público. Ele prega para pobre e prega para rico, prega para negro, prega
Ele salva branco, e salva negro, salva pobre, e salva rico. Só que eles dizem que Jesus foi alguém que foi direcionado para as massas pobres, porque eram massas que eram necessitadas. Mas eu desminto todos eles. Jesus ele pregou para todos que estavam ali para ouvir o evangelho do reino, inclusive fariseus, escribas, saduceus. Fariseus, escribas e saduceus eram classes religiosas das questões leis judaicas. Eles manejavam as leis. Escribas eram doutores, eram aqueles que escreviam as leis. Os fariseus, aqueles que legislavam as leis no templo, que organizavam sacerdotes e sumos-sacerdotes, que organizavam a liturgia do templo. Eles ouviram, mas não creram, porque não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Atualmente é a mesma coisa. O Evangelho está para todo mundo. Agora, quem nega a existência de Deus é caracterizado como um anticristo. Nesta tarde, se você veio aqui confrontado por algum tipo de ideologia que diz assim para você: rapaz, você está perdendo tempo naquela igreja, porque Jesus, ele pode até ter existido. Os que acreditam que Jesus existiu, eles dizem, ele até existiu, mas ele existiu como alguém qualquer. Outros dizem que ele nem existiu, foi alguém que inventou para trazer para alguém um refrigério para suas necessidades físicas e emocionais. Se alguém vir para você com esse tipo de ideologia, leia a Bíblia para ele, 1 João capítulo 2 e 22, diga: aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele é mentiroso e é caracterizado como o anticristo. Quem entende o que eu estou pregando e crê na palavra, tem um plano de vitória para papai nesta tarde aqui, porque a Bíblia é eficaz e poderosa na sua aplicação. Glória a Deus, eu sinto virtude de Deus nesta tarde. Nós temos que saber confrontar aqueles que são rebeldes com o Evangelho. Porque, irmão Carlos, a gente vive numa geração que às vezes as pessoas chegam para pregar para você, chega com a Bíblia lá, chega com o livro lá, abre a Bíblia e você não sabe rebater um texto da Bíblia. Você fica assim, é verdade, está certo. E às vezes você termina sendo influenciado por uma conversa de 5 minutos. Olha, irmãos, tem pessoas que ouvem toda a terça-feira a doutrina, mas estão pregando sobre o Evangelho. Quem me ouve, amém? Mas quando alguém para ele para conversar com ele 5 minutos, diz: eita, ele começa a duvidar da fé. Alguém abordou ele 5 minutos e o bendito passou a vida toda ouvindo Bíblia, doutrina: Jesus é filho de Deus, Jesus é rei, Jesus é Deus, a gente será arrebatado. É um camarada que para 5 minutos o camarada fica duvidando o que ouviu durante anos. Sabe o que é isso? É falta de solidificação nas Escrituras. Mas hoje Jesus está dizendo para a gente: se nós quisermos vencer o sistema desta era, precisamos estar firmados nas Escrituras. Olhe para alguém e diga assim para ele com amor, carinho, e diga assim: se firme mais nas Escrituras. Eu estou falando tudo isso para trazer uma aplicação de um tema. Qual o tema, Cássio? Trazendo para um tema nesta tarde: preservando a essência do Evangelho. Diga assim comigo: preservando a essência do Evangelho. Vamos lá. Quem entendeu sobre os gnósticos, diga amém. Quem entendeu o momento que João escreveu esta carta? Você percebe que foi um momento complicado, mas entende uma coisa: se mereceu glória dele, a igreja sempre cresceu em grandes momentos de pressão. Você já percebeu isso? Quanto mais pressionava a igreja expandia. Então João escreve em um tempo onde o sistema gnóstico levanta-se contra a igreja, mas a igreja cresce. Por que a igreja cresce? Porque a igreja está firmada em Jesus. Quem lembra do texto, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu é pedra, grego, petros, fragmento, pedacinho de pedra, tu é fragmento, mas sobre esta pedra eu edifico, eu estabeleço, eu erro, eu solidifico, eu levanto a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo para Pedro: alguém pode até te parar, alguém pode até te fazer desistir, alguém pode até te fazer recuar, e lá na frente Jesus disse: Pedro, tu vai me negar, mas uma coisa eu tenho certeza: ninguém para a minha igreja, ninguém destrói a minha igreja, ninguém corrompe a minha igreja, porque ela está firmada
Você vai trabalhar na mente de alguns jovens que estão aqui nesta tarde. Sabe por quê? Porque tem jovens aqui que o Senhor me direciona para aplicar. Não é para todo mundo não, é só para alguns. Que sua mente está totalmente dúbia. Tem jovens que estão aqui que não sabem por que vieram para o congresso de jantar. Irmão, essa é a verdade. O negócio aconteceu, amém? Mas Jesus lhe trouxe aqui. Você não sabe por que você veio, alguém lhe empurrou. Tem gente aqui que a mãe obrigou, vá. Mas Jesus lhe trouxe para você entender que você precisa se posicionar para preservar a essência do Evangelho, para você vencer o diabo, o império das trevas, os demônios, o cão de ferro, baseado na palavra de Deus. Hoje é tarde, Jesus está para crente aqui, irmão Casimiro Rio. Hoje é tarde, papai desperta a jovem aqui, que não sabe por que é crente, não sabe por que está no congresso, não sabe o que vai fazer aqui. Meu filho, aproveita esta boca santa, a saúde que Deus te deu. Aproveita que tu está aqui nesta tarde. Abre esta boca que papai te deu. Libera a glória, libera a aleluia. Porque na medida que a igreja glorifica, o céu se revela com poder, glória, unção e autoridade. É para isto que você veio para aqui nesta tarde. Glória a Deus, sinto graça. A Bíblia diz que uns têm glória, outros têm línguas e outros têm salmos, cânticos e cânticos espirituais. Deus, que presença de Deus. Olhe para alguém e diga assim: o que você veio fazer aqui? Os mais ousados vão dizer assim: eu decidi aqui adorar. Outro mais ousado vai dizer assim: é porque eu gosto de papai, vem para perto dele. Aí tem uns crentes mais ousados ainda, porque eu gosto do cheiro de Jesus. Quem gosta do cheiro de Jesus, diga glória. A rosa de Sarão, o lírio dos vales, que tem cheiro. Você tem enganado com Deus, amém? Vamos lá. Capítulo 5, mas estamos no capítulo 5, é o capítulo do tema. Vamos lá. É porque eu queria falar com vocês sobre um pouco da introdução. Para você ter ideia, John Wesley, uma certa vez, escreveu dizendo isso tudo. Quem já ouviu falar de John Wesley? Grande reformador da igreja, grande pregador. John Wesley disse assim: a epístola de João, para ele é a parte mais profunda das escrituras sagradas. Paulo disse isso aí, que a epístola de João é a parte mais profunda das escrituras sagradas. Aí Robert Cloud, também um grande pregador, escreveu isso o seguinte: olha, eu percebo aqui na epístola de João 3 testes de vida. Quantos testes? 3. Quantos testes? 3. Aí ele diz assim: olha, o primeiro teste que eu percebo na epístola de João é, se quiser anotar, o teste teológico. Por que, irmão, está fazendo o teste teológico? Aí Robert Cloud vai dizer: eu percebo que existe um teste teológico porque se nós acreditamos em Jesus como Filho de Deus, isso significa dizer que nós entendemos a posição no reino. Segundo teste moral, ele diz: eu vejo o segundo teste, o teste moral. Qual o teste mostrado? Moral. Qual o teste mostrado? Moral. O teste moral é, Robert Cloud diz, eu vejo o teste moral, que é o teste dele, se vivemos ou não uma vida justa. Qual é o tema da carta de João? Verdade e justiça. Quem se lembra que eu disse verdade e justiça? Aí ele diz: eu vejo aqui na epístola de João um teste da minha moral. Porque João diz: se eu vivo uma vida justa, a minha conduta é aprovada por Deus. Terceiro teste, olha a riqueza da primeira epístola de João, que às vezes a gente lê e não estuda e perde as pérolas que tem no seu contexto. Terceiro teste social. Qual é o terceiro teste? Social. Aí ele vai dizer: olha como é interessante, vocês vão entender, porque ele começa afunilando. Ele pega o primeiro teste como um teste teológico, fala sobre a crença em Jesus, ou seja, a divindade. Aí depois ele afunila e traz mais para perto, teste da moral. Eu como pessoa, se eu sou crente de verdade ou se não sou. Ou seja, o Roberto está dizendo o seguinte: a carta de João, ela reflete em mim quem eu sou.
Porque se eu sou de Deus, eu absorvo aquilo que está escrito e vivo. Mas se eu não sou de Deus, eu não consigo absorver, porque o Evangelho, a mensagem e as boas novas aqui escritas são mensagens confrontativas tocante à minha convicção de fé. Terceiro teste. Quem está me ouvindo, diga amém. Acho que Bíblia, que daqui a pouco você vai fazer aqui. Terceiro teste. Ele fala do teste social, que é o do amar uns aos outros. Aí a gente vai entrar no tema, amar uns aos outros, que fala sobre amor. Aí ele diz: o teste social é o teste do amor. Ele diz: se nós somos filhos de Deus, nós amamos uns aos outros. Nós amamos uns aos outros. E se eu sou filho de Deus, eu vou ser testado por Jesus no meu dia a dia. Vem para cá, conversa agora. Se eu sou filho de Deus, eu vou ser testado por Jesus durante o meu dia a dia. Aí ele diz: eu vou ver agora se você passa no teste social. Você ama um ao outro. A igreja, vocês estão percebendo que, assim, eu não sou muito velho, mas não sou muito novo. Não cheguei nos 30, tenho 26 anos. Mas eu prego o Evangelho há quase 10, como itinerante. Mas eu escuto só, sou da Assembleia desde pequeno. Mas eu percebo uma coisa: sempre teve problema no seio da igreja, não é verdade? Mas vocês estão percebendo que está aumentando o grau de problemas no meio da igreja? Você está percebendo que qualquer coisa, quem me ouve na minha mocidade, preste bem atenção para você declarar Jesus. Vocês estão percebendo que por qualquer coisa tem gente brigando um com o outro. É jovem brigado com o outro. É dirigente, é intrigado um com o outro. É o presidente do culto intrigado um com o outro. É uma besteira. Por qualquer coisa não coopera com o Congresso. Não coopera com a manutenção da igreja. Não coopera com os dízimos, com as ofertas, porque o pastor não faz o que se quer, o que ele quer, o que ela quer. Você está percebendo que o grau de contenda está aumentando? Por quê? Porque a igreja de antes tinha a preservação do Evangelho da sua essência. Não quer dizer que hoje não tenha, mas eles preservavam mais a essência. Em que sentido, irmãos? Os mais antigos vão entender o que eu estou dizendo e vão concordar. Os mais jovens vão entender a necessidade de se preservar. Porque o que é preservar no texto original, do seu conceito, significa resguardar. Diga comigo, resguardar. Vou falar que você repete, certo? Conservar. Evitar a destruição. Apartar-se do mal. Quando eu preservo a essência do Evangelho, eu estou dizendo: eu vou guardar, eu vou conservar, eu vou evitar que a essência seja destruída, eu vou me apartar do mal para que eu não perca a minha identidade. O que é essência? Me perguntem aí, toda a moça diga em Montares. O que é essência? A essência é aquilo que constitui a natureza do ser. Ou seja, eu preciso preservar a identidade. A essência se remete à identidade, às características da natureza de um ser. Ou seja, eu preciso preservar a identidade do Evangelho. O Evangelho traz o conceito de boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Diga comigo, de salvação. Boas novas de salvação. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É uma notícia boa que traz ao ser humano a oportunidade de ter um contato com Deus. Você entendeu a minha aplicação? O Evangelho é uma boa notícia que é dada para o homem, que ele mesmo é pecador, ele pode ter acesso a Deus porque Cristo se rendeu por ele. Então, se eu preservo, conservo, guardo, resguardo, protejo essência, identidade cristã da igreja, que aqui envolve doutrina, princípio, fundamento, palavra, espiritualidade, comunhão, intimidade com Deus, devocional, tudo isso quando eu preservo a identidade do Evangelho de Jesus, porque isto é essência e é essencial. Se nós perdemos a essência, perdemos a identidade. E olha o que Jesus traz a
tona nesta tarde para aplicar para vocês. Não deixe ninguém retirar a sua identidade. O que é um perfume sem essência? Só tem beleza, mas não tem o conteúdo. O que é que nós estamos vendo? Observe bem que Deus está falando conosco nesta tarde, viu? O que é que nós estamos vendo hoje? Posso falar, moçada? Só quem está acordado. Posso falar, moçada? Posso falar, moçada? Tem muita gente que tem beleza, mas não tem conteúdo. Pergunta para alguém que está perto de você: como está o teu conteúdo? Pergunta para ele. Se você não perguntar, eu vou duvidar de você. Eu fico olhando aqui: como está o teu conteúdo? O que está aí dentro de você está perfumando o céu, está perfumando a terra. Deus está querendo na nossa geração nesses últimos dias, sabe o que é? Voltemos a perfumar o céu, voltemos a perfumar a terra e voltemos a viver perfumados, exalando o aroma, a essência e toda a identidade do Evangelho de Jesus. Eu estou feliz em poder pregar essa palavra chamada porque é necessário. Porque como eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu não preservo a identidade do Evangelho que me alcançou? Escute, o Evangelho é muito acima de certos conceitos que alguém aplica. O Evangelho é a oportunidade para o miserável. Evangelho é a oportunidade de perdão para o miserável. Então, quando eu sou alcançado pelo Evangelho, eu sou alcançado pela oportunidade de Deus para mim, que sou miserável, pecador. Então, quando João, ele fala no versículo 19, que é o tema para o congresso: nós o amamos. Você já percebeu uma coisa aqui no versículo 19? Toda ação tem uma. Nós o amamos por quê? Vou perguntar e vocês respondem. Nós o amamos por quê? Você está entendendo que a gente só ama porque ele amou por quê? O Evangelho aqui é uma ação e uma reação. Jesus se entrega e a gente ama. Olha, Jesus se entrega e a gente ama. O que é amar, Jesus? Se apegar com ele. Não adianta você dizer que ama se você não se apega. E a gente diz assim: eu amo fulano. Quando você ama alguém, você quer estar perto, não quer o quê? Passa o dia pensando em fulano, passa o dia pensando em ciclano. Não pode perder o tempo, pega no celular ou WhatsApp para ver se alguém mandou mensagem. Se alguém mandou um bom dia, mandou um emojizinho. Você fica lá o dia todo pregando para jovens. Amém? Quem está entendendo? Aí não, quem gosta quer estar perto. Aí como é que eu consigo conceber uma informação, uma aplicação deste texto? Se a geração de hoje diz que ama Jesus, por que não se apega com Jesus? Já percebeu isso? Vocês percebem que a maioria estão vivendo um evangelho romantizado? Qual é o evangelho romantizado? É o evangelho da euforia inicial. Aquela euforia inicial, quando você se converte, o camarada quer fazer tudo, quer pregar, quer profetizar, quer ministrar, quer dirigir, ele quer 10 carros ao mesmo tempo para fazer a obra de Deus. Ele está impulsionado pela alegria da salvação dele. É a alegria da salvação que está lá. Pelo menos espera, ele não preserva a essência, não cultiva a vida espiritual. O que é que acontece? Olha para cá, ele começa a desaparecer. É o evangelho romantizado. Por que, mocidade? Porque o evangelho de Jesus, ele confronta os nossos pecados. Repita comigo: o evangelho confronta os nossos pecados. Quem ama corrige. Eu viajei essa semana para uma cidade chamada Santa Cruz do Capibaribe, ali em Pernambuco. São Paulo foi conosco. Um jovem pregador estava muito afamado, representando o presidente de Pernambuco na época. Ele pregando tudo que é canto, só que ele se deixou se envanecer. Acontece que o rapaz que nos convidou disse: Thales, é impressionante. Da mesma velocidade que ele subiu,
Foi a mesma velocidade que ele caiu. Porque, olha a importância de você viver uma linha contínua. O que é uma linha contínua, irmão? Tá? Escute. A linha contínua é isso aqui, ó. O que é isso? Você viver equilibrado. Não quer dizer que você na linha contínua você não vai ter vontade de parar. Não quer dizer que você vai amanhecer todo dia bem, porque não é assim. Vai ter dia que você vai amanhecer querendo parar de fazer as coisas, querendo entregar tudo. Vai ter dia que você vai dizer, eu vou entregar o departamento porque eu não suporto a carga. Tem gente rebelde que não me ouve. Tem gente rebelde que não me entende. Tem moça ali que não vive o Evangelho. Tem rapaz que não vive o Evangelho. Tem rapaz que vive na hipocrisia. Tem moça ali que vive só de aparecer. Soberba, prepotente, quer dar uma de patricinha, quer dar uma de bacana. Aí você fica, vou parar e diz, calma. Se equilibre, se equilibre, se equilibre, se equilibre. Equilibre o céu e esse equilíbrio de Deus nesta tarde. Para não perder o foco no propósito da preservação da essência. Aí você vai dizer, mas não, o cabo é problemático, mas não se converteu agora. Jesus vai quebrar o cabra, vai pegar os vícios podres dele, fique tranquilo, ore por ele. Por quê? Porque quando eu preservo a essência do Evangelho e quando eu vivo na linha contínua, equilibrado, ninguém me faz parar de focar no meu propósito maior, que é a presença de Jesus. E o conselho bíblico que eu lhe dou: pare de perder seu tempo olhando para A, olhando para B, dizendo que não vai fazer porque fulano fez assim, dizendo que não vai comprar na igreja lá porque fulano lá que dirige o departamento só quer ser não sei o que. Tenha calma, você faz a obra, não é para a glória de fulano, não é para a glória de fulano e ciclano, você faz a obra para a glória daquele que te amou primeiro. Então se você é grato pelo amor de Jesus dispensado na cruz, abra sua boca nesta tarde, glorifique e não se embarace. Vou repetir, Jesus está dizendo, quando você quiser pensar em parar, pensar triste por causa de alguém, Jesus está dizendo, glorifique, permaneça preservando e não se embarace com estas metralhas que você vai se deparar no caminho. Se equilibre, receba a paz nesta tarde para você continuar preservando a essência da tua. Diga comigo, linha contínua. Diga comigo, equilíbrio. Se eu amo a Jesus, eu estou apegado com toda uma alma bem forte. Vocês deram muito glória ontem. Eric pregou aqui, Eric é um amigo, ele pregou aqui uma bênção, mas deu um brado. Diga assim, ele se apega com Jesus. Então eu disse que aquele que ama Jesus, porque ele nos amou primeiro, ele vai ser confrontado por Jesus para ele mudar para melhor. Observe o que eu vou lhe dizer agora. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu não posso deixar de amar Jesus porque ele me confronta. Porque quem ama corrige, diga comigo, quem ama corrige. Aí eu não esqueci de testemunho, vou continuar o testemunho. Sabe o que aconteceu com aquele jovem que eu falei há 3 minutos e meio atrás? Aquele jovem, ele simplesmente caiu de vez. Do nada ele parou de pregar, do nada ele deixou a esposa, que ele era casado, um jovem casado, presbítero da igreja. Sérgio ouviu, não foi Sérgio Paulo? Caiu de vez, foi para a internet, porque a primeira coisa que o diabo faz é levar você para viver uma vida de imaginária. Ele tinha um ministério promissor, do nada pegou a internet para fazer uma live, palavrão, palavras obscenas, palavras que não eram dignas de ser proferidas em redes sociais. Ele falou como ainda presbítero, mas desviado da igreja. Você está entendendo? Se você não preserva o evangelho, o que acontece com você? Se você não preserva o evangelho, você cai. Aí eu disse para o irmão que me convidou, esse irmão que me convidou era amigo do pregador. Aí eu disse para ele, cidadão, você era amigo dele, mas amigo que é amigo corrige. Amigo que é amigo, vê você fazendo aquilo presta, ele diz assim, eu lhe amo em Cristo Jesus,
mas você está errado. Se você está perto de alguém, escute o que o irmão Thales Vinícius vai lhe dizer: eu amo vocês em Cristo Jesus. Se você tem amizade com alguém que está vendo você cair no pulso e está dizendo: vai, pode se preparar. Esse cidadão e essa cidadã que está perto de você é um instrumento do diabo para destruir com a sua vida. Não é seu amigo. Agora, se você está perto de alguém e dizer assim: você está errado, abaixe o seu nariz, você está errado, deixe de ser soberbo e ouça a correção. Aí você se prepara: não, mas nem meu pai fala assim comigo. Por quê? Porque nem tempo de conversar contigo ele tem, porque tu não dá sequer um tempo para conversar com a família. É para alguém nesta tarde. Mas Jesus às vezes usa o dirigente, usa o coordenador do conjunto da mocidade para dizer para você: meu filho, tenha cuidado, tenha calma. Sabe, perto daquele cidadão, daquela cidadã, a influência dele é maligna. Você não está vendo como ele se porta, como ele fala, como ele pensa. Você é crente, filho de Deus. Jesus lhe amou primeiro que você se entregou por você. Você vai se acabar, você vai se manchar por causa de influência de fora. Aí às vezes você se confronta com um rebelde: eu sou de maior, eu faço o que eu quero, eu só entrei porque eu entrei na igreja com as minhas pernas, eu vou sair com as minhas pernas. Às vezes vai dizer para você: sai para tu ver se a cova não vai ser aberta e tu vai descer a sepultura. Jesus vai dizer para mim nesta tarde: eu te amo tanto que eu te trouxe aqui com os laços do meu amor para te corrigir com a palavra, para tirar tuas arestas, passar lixa fina, passar lixa grossa, te lixar para encaixar no lugar que eu quero. Quem tem glória nesta tarde, libera a glória para papai aqui no Congresso da Ordem. Só quem preserva o evangelho aqui, só quem preserva a essência. Cadê o glória a Deus, os jovens que preservam a essência? Show de glória. Você que é batizado e batizada com o Espírito Santo, receba a autoridade para falar em língua, receba a perdão para falar em língua, porque Jesus te ama tanto que ele está dizendo para você: eu quero mais comunhão, eu quero mais intimidade, mas eu vou confrontar o seu pecado. Jesus está limpando a mentalidade de gente aqui nesta tarde. Vou limpar sua mente, vou higienizar sua mente hoje. Eu vou higienizar suas mãos, vou higienizar os seus olhos, vou higienizar sua boca, porque eu te amo primeiro. Esse é o evangelho que não está sendo pregado mais, viu? Este é o evangelho que não está sendo pregado mais nesses últimos dias. E você entenda que você vai perceber daqui para frente vai piorar. Que mais você deve ter essa mensagem para fazer a massa pular, fazer a massa rodar no chão, fazer a massa se andar no meio da igreja. Agora você vai ficar estável. Escute o que o irmão Carlos está dizendo: daqui a 10, 15 anos, pregadores deverão pregar o evangelho na sua essência por causa de pressões, até mesmo de certas igrejas que você fala. Porque este é o evangelho que leva a gente para o céu. Amém? Vamos lá para a gente encerrar. Quem ama Jesus se apega com Jesus, porque Jesus confronta o pecado. Vou dizer uma coisa aqui, segundo ponto: Jesus ele sara as nossas dores. Olha só, quem ama cuida. Se Jesus ama, ele cuida de você. Olha para cá todo mundo, as moças, os irmãos, os rapazes. Quem ama cuida. Então Jesus ele ama você e vai cuidar de você. Às vezes os nossos pais não conseguem entender as nossas necessidades. Por quê, irmão? Eu vou explicar uma coisa para você. Olha, porque às vezes, os nossos pais eles foram criados em um tempo diferente. Concorde, Morrida? Concorde, meu Carlos, meu Roberto? Os nossos pais foram criados em um tempo diferente. Você tem que entender isso. Às vezes os pais deles foram criados, eles criou os filhos na rigidez.
sem carinho. Mais do que Deus lhe deu um pai que trabalha com você, que luta com você, uns que tem, graças a Deus, uma família estabilizada, outros estão numa família que não tem estabilidade. Mas nós fomos criados em uma geração diferente da geração dos nossos pais. O que é que a gente se depara hoje? Uma influência muito grande para o pecado. Se depara hoje com uma influência muito grande para negar a fé. Uma facilidade de deixar Jesus. E às vezes a gente não é compreendido, porque às vezes os nossos pais trabalham demais, se comprometem muito com as coisas, trabalham de manhã, chega de noite, e às vezes o outro, e continua dizendo para você, olha para cá. Mas Jesus não perde a gente de vista, porque Jesus ele cuida, diga comigo, Jesus cuida. Jesus cuida da gente. Às vezes a gente não é entendido pelos dentro de casa, mas a gente não pode odiar eles. A gente tem que orar para Deus abrir a mente deles. Tem uns pais que não entendem os filhos, tem outros que já compreendem demais os filhos, mas os filhos não querem ser ajudados. Duas classes. Eu vou falar isso aqui que abrir uma porta, eu tenho que dizer para alguém. Tem pais que não entendem filhos. Os filhos não entendem os filhos. E é crente às vezes. Não entende os filhos. Não conversa com os filhos. Não almoça com os filhos. Não pergunta se o cara está bem, se está bem de saúde, como é que foi no colégio. Às vezes é crente na igreja, mas tem uma personalidade rebelde porque foi criado solto demais. Porque não foi ouvido, não foi acompanhado pelos pais. Já tem filhos, escute só, que foi acompanhado pelos pais. O pai colocou ele na escola, simples, mas foi a escola que ele pôde colocar. Pai trabalhador, mãe trabalhadora, digna. Dava atenção, conversava, chamava para conversar. Tem filhos que não valorizam esses pais, não querem conversar. O pai fala de tudo, a mãe fala de tudo, mas não quer conversar com ele, não quer conversar com ela, não quer dar satisfação da sua vida pessoal, espiritual, moral, para os seus pais. Aí são pais que lutam pelos filhos, perdidos dentro de casa. Aí Deus está dizendo para você nesta tarde, se você é esse tipo de filho que está desvalorizando o amor dos pais, reveja sua posição como filho. Mas se você é o filho que não é amado, não é cuidado pelos seus pais, Jesus está dizendo para você, eu nunca deixei de cuidar de você. Você está percebendo aqui que eu disse a vocês, percebam que eu vou desenvolver, vou aplicar, e vocês vão entender. Na igreja é assim. Crentes que tem um pai por perto, mas não valorizam a presença do pai. Diga comigo, presença de Deus desvalorizada. Já tem jovens que não têm acesso à presença de Deus dentro da sua casa. Para vir para a igreja é difícil. E eles valorizam ela. Por quê? Já viu aquele ditado? Que quem tem não valoriza, mas quem não tem dá valor. E outro ditado: quando se perde é que valoriza. Tem algo disso? Tem gente que nem perde, nem valoriza a presença do Pai. Mas Jesus está dizendo para você nessa tarde aqui: eu amo você, por amar você, eu cuido de você, eu ouço você. Porque a gente burocratiza o acesso a Deus. Já viu gente aí burocratizando o acesso a Deus? Deus é Pai, Jesus é Pai, Jesus é amigo, Jesus é Filho de Deus e nos deu acesso ao Pai. Como é que a gente tem hora com Deus? Se tu está cansado, diga para ele: estou cansado. Se tu está com medo, diga: eu estou com medo. Senhor, diga para Jesus: Senhor, eu perdi minha perspectiva de futuro. Já parasse para conversar com Deus assim abertamente? Senhor, eu perdi a minha perspectiva de futuro. Diga para Deus. Pare de perder tempo com gente que não tem maturidade. E você vai no celular e diz: fulana, não perdi minhas expectativas, quero morrer. Fulano, perdi minha expectativa de futuro, quero morrer. Aí Deus diz: conversa comigo. Eu sou teu Pai, estou aqui para ouvir as tuas necessidades. Deus está dizendo para você nesta tarde aqui: eu quero ouvir a tua voz me pedindo ajuda hoje. Ele ouve você. Diga para Jesus: Jesus, eu quero parar de ser crente, não aguento mais. É assim, a oração é assim, meu irmão.
vê o pregador, o povo que vê o pregador pode causar, mas é bom. Mas olha, o risco desse tempo que você corre, encapotado, o diabo querendo me matar. Você cansado, tendo que dirigir 4 horas, chega em igreja, uma vida que o pastor nem em pé fica para dar para você. Você dirigiu 4 horas com fome. Aí eu disse, Jesus, eu estou cansado. Aí chega no culto, Jesus diz, mas eu sou renovo. Receba o cuidado do Pai nesta tarde aqui. Ele te ouve e te renova, porque Ele te ama. Um está dizendo assim, Senhor, não tenho condição de fazer universidade. Mas observe o texto, nós o amamos porque Ele nos amou. Antes de eu existir, ser concebido, Deus já sabia da minha existência. Significa dizer, na presença de Deus, que Ele sabia que eu iria ser gerado. Então escuta, e meu diga amém. Jesus, Ele cuida das tuas necessidades materiais. Diga comigo bem forte, Jesus cuida das minhas necessidades materiais. Jesus cuida, você não vê. Ou você pensa que Ele não vê? Você pensa que Ele não vê, não é? Escute só, vou falar bem rapidinho para a gente encerrar aqui, para me falar os jovens, senão os jovens não vão querer mais me ouvir. Eu morava no interior de Pernambuco, no engenho chamado Paraíso. Agora a área era alta, meu caro, o Alberto era alto, o engenho era muito alto. Para mim estudar, quando o ônibus da prefeitura quebrava, que era o famoso ônibus da zona rural com adesivo amarelo e o nome escola lá, eu ia a pé puxando meu irmão mais novo na mão. Irmão Gabriel, meu irmão, é mais alto do que eu, do tamanho de Sérgio Paulo, mas ele é mais alto. Eu ia estudar com dificuldade, mas graças a Deus, um certo dia, graças a Deus no estudo eu sempre fui equilibrado, mesmo com dificuldade, com o sol castigando, andando muito a pé, porque o ônibus parece que quebrava direto, quebrava mais do que estava bom. Teve um dia que Deus, aprove a Deus, começou a usar os profetas para mim diferentes. E eu sempre fui crendo nessa igreja de Pernambuco, pastor Ailton José Alves. A igreja onde eu congregava era uma igreja simples que nem ventilador tinha. Hoje tem ar-condicionado, né? Ventilador. E tem gente que não valoriza isso não, viu? O ar-condicionado parece que é calor a boca dos crentes. Porque antigamente eram os crentes suando assim, não só glória, glória. Parece que estimulava o povo da glória. Mas aqui não tem não, tem jovem que está dando glória a Jesus no ar-condicionado. Ele te amou primeiro, glorifica a Deus por isso. Conversando com um amigo, Sérgio Paulo, disse que Deus tomava irmão Cleide para mim com as profecias. Eu muito povo, Deus começava a tomar irmão Cleide. Isso que eu quero. Se eu sem entender nada direito, a mãe pegava as profecias e chorava. Aí Jesus, toda vez que eu via aquele irmão, eu ficava com medo dela, porque toda vez ela contava lá. Se Jesus de Nazaré, que negócio é esse? Toda vez que a irmã Cleide chega aqui, ela cortava lá, assim, tá muita carga espírita sobre minha cara, sobre minhas costas. Eu nem imaginava ser pregador. Menino do circo. Feira, criador de coelho na feira, criador de cabra. Amigo, se você visse, não tinha perspectiva, ou trabalha na usina, ou trabalha na feira, não sei, enfim, venderia na feira também. Não tinha outra alternativa. Mas Deus me amou primeiro, diga glória a Deus por isso. Deus conhece onde você mora, sabe a sua necessidade, quem são seus pais, a tua casa, o teu CEP, Ele sabe o endereço e te diz: eu sei também para onde eu vou te levar, porque eu sou grande e trabalho com coisas grandes, coisas grandes. Ele nos amou primeiro. Fiquei maiorzinho um pouco. Toda vez que olha o segredo, jovens, que meu Deus amém. Se você não trabalha, vá para o ciclo de oração. Se você não trabalha, irmão, eu estagio à tarde, chego em casa de 12h30 cansado e fico em casa o dia todo. Meu filho, crie força e vá para o ciclo de oração. Irmão, eu trabalho o dia todo, não tem como, tá certo? Eu não tenho necessidade. Mas eu fui criado no ciclo de oração. Eu pegava um carro de mão daquele de construção vermelho,
minha mãe tivesse aqui, pegava a caixa de som da igreja, do microfone enferrujado, um somzinho enferrujado, e levava para o culto. Chegava lá, a irmã Socorro estava falando sozinho, umas irmãs, Jesus, manda o povo, manda os crentes, não tinha ventilador na igreja, um culto que era de cimento, dentro das canas. E eu chegava na igreja, a calçada era alta, e para subir com a caixa de som era bonito, porque eu era mais novo. E a caixa desse tamanho, eu pegava essa caixa, abraçava com a caixa e entrava na igreja. Teve um dia nessa mesma igreja, Jesus aprove me derramar o batismo do Espírito Santo. Diga comigo, Jesus batiza. Eu estava gritando nessa igreja, glória. Aí um amigo meu estava pregando e disse: irmão Socorro, eu senti orar para Jesus batizar. Porque, irmãos, nós ficamos escassos oração para Jesus batizar, mas Jesus batiza. Aí o irmão, o auxiliar da igreja, fique de pé. Aí eu disse: vou ficar de pé, mas eu vou me ajoelhar aqui. Comecei a chorar. Enchi o banco de água, de lágrima. E Jesus me batiza, eu quero ser batizado. E uma semana, eu tinha passado a semana em jejum. Porque hoje eu sou um jovem, não quer jejuar mais não. Não quer jejuar mais não. Tem muitos aqui que não sabem o que é a dor do jejum. Olha para quem está perto de você. Tu está jejuando? Pergunta aí. Foi tão fraco, tem gente aqui que está devendo. Diga assim: você está jejuando? Quando a fome bate, meu amigo, é melhor que você chorar antes para Jesus. A dor da fome. Você vai sair para jejuar, porque o meu presbítero disse: você quer ser batizado? Sim, senhor. Fique em jejum. Hoje não, né? Hoje o jovem não sabe, a maioria não sabe o que é jejum. Mas tem um jovem que diz assim: Jesus me amou primeiro, mas eu vou jejuar porque eu quero me apegar a papai. Aí fui para Jesus, glória, Jesus, batiza, Jesus. Aí o fogo caiu na minha cabeça, eu disparei, até hoje. Pega o família dos estranhos com gosto. Eu gosto de falar mistério. Aonde eu quero chegar? Ainda estava dentro do canavial. Aí com 12 anos de idade, fui para a casa da irmã Cleide. Quem sempre da irmã Cleide? A irmã dos laços. Fui para a casa da irmã Cleide e disse: lembre-se que Jesus me amou primeiro, viu? A casa de barro, dentro das bananas, para entrar na rodagem, você tem que andar não sei quantos metros para dentro da banana para pegar e ir para a casa da irmã Cleide. Aí os crentes fizeram um almoço para os crentes na nossa igreja, mas só que crente pentecostal, nem um almoço de feriado ele não consegue fazer um culto. Não deixa de fazer um culto. Aí eu disse assim: vamos fazer um culto. Eu disse: bora. Aí começou a cantar: se Deus faz, peregrino vou andar. A outra, canta outro, puxa aí. Espírito, alma e corpo. Porque estão desprezando os da estão desprezando os da cantou 3 hinos. Aí vamos orar. Aí começou a orar. Aí eu chamei uma profeta para mim, irmã Rosângela, uma jovem de Deus que hoje está casada com um amigo nosso no Recife. Deus tomou, ela deu um salto no sofá onde ela estava, pegou na minha mão. Eu mais novo. Aí eu fechei os olhos e falei assim: eu te levarei assim, assim, assim e assim. Coloco na tua mão a minha espada, recebe escolha e autoridade para pregar a minha palavra, porque sobre ti derramo o dom da palavra, da ciência e da sabedoria. Te levantarei com o meu alto para esta terra. Te prepara, porque soprarei o teu nome e tu verás que falo contigo e sou Deus que falo. Diga para alguém: Jesus te ama e vai cumprir promessa na terra, porque Ele cuida das necessidades materiais. Dentro de um ciclo de dificuldade para estudar, eu só proveito, eu mais uma pessoa, me formei em direito, me formei em teologia, estou por aqui pregando o evangelho há quase 10 anos, e eu quero dizer para você: Jesus, dá nome a crente, abre porta de faculdade para crente, dá casamento para jovem crente, dá bênção no nome, te apresenta, te coloca em cartazes que você diz assim: como é que a minha foto está ali? É porque papai te amou primeiro e Ele cuida das tuas necessidades materiais. Que acredita nisso, glorifica a Deus.
Sinta um abraço de cuidado de Deus esta tarde. Você falou aqui para esse esta palavra. Eu lhe amo e vou cuidar de você nos mínimos detalhes. Tenha calma. Tenha calma. Não se perturbe. Não se estresse. Não perca a sua paz. Eu vou cuidar de você porque eu lhe amei primeiro. Encerra a minha participação dizendo para você. Ele sara as nossas feridas. Diga comigo, Jesus. Sara as nossas feridas. Quem foi que provocou a ferida aí dentro? Quem foi que te feriu? Olha para cá, todo mundo. Vou encerrar. Quanto tempo está sangrando aí esta ferida? Há quanto tempo está aberto? Tem jovens aqui que estão feridos. Mas Jesus está dizendo para você: eu quero lhe usar, mas eu quero te curar para mim. Tem irmãs que estão aqui feridas, mas Jesus diz: vou sarar vocês para usar vocês. Porque ninguém vê quando uma ferida se abre. O povo só vê quando ela se infecciona. Porque ninguém cuida da gente quando diz isso para a gente é infeccionado. Qual é o período da infecção? Quando a gente é infectado, infeccionado, a gente paralisa. Jesus está dizendo: você não parou ainda porque ela não infeccionou. Mas hoje eu estou dizendo para você: eu lhe amo tanto que vou sarar as suas feridas. Posso orar por eles? Irmão Carlos, irmão Rico, irmão Alberto. Fiquemos em pé, moço, em nome de Jesus. A banda pode me ajudar? Cadê os músicos? Estão trabalhando muito bem. Glória a Deus. Cadê a irmã Isabel? Canta o hino em nome de Jesus. Prepare o hino. Nesse clima espiritual, nesta tarde. Quero convidar você que não é batizado no Espírito Santo. Levante a mão, todos que não são batizados. Os jovens que estão aqui, vocês acreditam que Jesus amou vocês primeiro? E por fim eu digo: Jesus ele gosta de batizar no Espírito Santo. Eu quero convidar todos que não são batizados no Espírito Santo, todos que não são batizados no Espírito Santo, para vir aqui na frente agora, para gente, para você ver todos que não são batizados. Não demora, não, vem para cá. Só quem está decidindo a vir rápido. Todos que não são batizados no Espírito Santo, chega. Moças que estão aí, que não são batizadas, podem vir. Irmãs que não são batizadas, venham. Irmãos que não são batizados, venham. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cadê os coordenadores da aula dentro de mocidade? Cadê os jovens que estão de frente? A senhora já é batizada no Espírito Santo. Me ajude. Se aproxime de uma moça que não é, e olhe por ela. Os jovens que são batizados aqui da aula dentro. Cadê os jovens que não são batizados? Que já são. Eu quero pedir ajuda de vocês. A gente está conversa moçada, eu quero usar o jovem. Amém? Se aproxime de um jovem, rapaz com rapaz, moça com moça. A moça se aproxima de uma moça que não é batizada. O rapaz se aproxima de um rapaz que não é batizado. Agora, quando você colocar a mão sobre ele, ore. Jesus batiza no Espírito Santo. Você batiza com o Espírito Santo. Todos que estão aqui, fechem os olhos e glorificam Jesus. Por que, irmão Carlos? Porque você tem que se ligar no céu. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. E Jesus usa a sua mente. Então, quando ele liberar línguas repartidas sobre você, libere os idiomas espirituais. Porque Jesus trabalha na sua racionalidade. Falando glória, adora Jesus. Um jovem se aproxima de um jovem, uma moça se aproxima de uma moça. Os que estão aí, levanta a mão para cá. Ninguém sai agora. Que a gente vai encerrar a ministração. Aí o Isabel começa a cantar o hino e daqui a pouco começa a orar. Porque vocês têm que ter em mente que quem batiza é Jesus. E ele pode batizar antes de eu começar a orar. Porque a glória é daquele que nos chamou primeiro. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Adora Jesus.
E tudo que ele tinha e tá sendo